Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer adição, subtração de fração com denominadores diferentes usando o MMC. Então, vamos relembrar, né, que para fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum do MMC, a gente precisa dos números primos. Então, eu vou fazer uma colinha aqui dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Observe que nós vamos fazer o cálculo da adição e da subtração de frações com denominadores diferentes. Quais são os denominadores, né? São os números que ficam aqui embaixo. Então, aqui é 5, 6 e 10. São denominadores diferentes. Quando nós temos denominadores diferentes, a gente não pode nem somar e nem subtrair enquanto esses denominadores não forem iguais. Então, a gente precisa determinar, né, os denominadores de forma que eles fiquem iguais e daí sim a gente pode efetuar a nossa conta. Então, por isso que primeiramente nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Lembrando que mínimo múltiplo comum é aquele menor número que tem na tabuada dos três números aqui no caso. Vamos fazer utilizando, né, o processo prático, que é utilizando os números primos. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer aqui do ladinho o cálculo do MMC dos denominadores, que é 5, 6 e 10. Então, 5, 6 e 10. Vamos dividir pelos números primos. Observe que tem número par, né? O 6 e o 10 são pares, então podemos começar dividindo com o número 2. Lembra que o 5 não pode dividir porque resta, então vamos copiar. Daí, 6 dividido por 2, resolve, né, a divisão lá no cantinho. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 dividido por 2, fazendo a conta também, né? Lembra que aqui só vai o resultado, vai dar 5. Então, nós temos aqui essa sequência agora de números, 5, 3 e 5. Vamos lá na sequência dos números primos. Lembra que, como são números ímpares, né, a gente não pode dividir por 2. Então, vamos para o próximo número, que é o 3. O 3 aparece aqui, então a gente vai conseguir fazer a divisão. Vou colocar aqui o 3. Lembra que o 5 a gente não pode dividir, porque não vai dar conta exata, não vai restar 0. Então, nós vamos ter que copiar. Copia aqui o número 5. O 3 dividido por 3 dá 1. E 5 a gente repete. O 5, ó, tá na nossa lista dos números primos, porque ele vai ser só divisível por ele mesmo. Então, a gente vai pôr o 5 aqui e vai dividir. 5 dividido por 5 chega no 1. Ou aqui já tinha terminado, e 5 dividido por 5 chega no 1. Terminamos a nossa conta e agora a gente multiplicar esses resultados. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5 vai dar 30. Esse é o mínimo múltiplo comum entre o 5, o 6 e o 10. Ou seja, é o menor número que aparece na tabuada do 5, na tabuada do 6 e na tabuada do 10. O que nós vamos fazer com esse resultado? Esse 30 vai ser o nosso denominador. Nós vamos transformar o número 5 em 30, o 6 em 30 e o 10 em 30. Porque na hora que a gente deixar todos os denominadores iguais, então a gente vai poder efetuar, né, a conta de mais e de menos. O que nós vamos fazer agora para a gente arrumar a fração? Nós vamos lembrar de fração equivalente. Então, se o 5 eu estou transformando em 30, significa que eu estou aumentando, significa que eu estou usando uma multiplicação aqui. Pensando na tabuada, qual o número que multiplicando o 5 dá 30? É o 5 vezes 6, né? 5 vezes 6 dá 30. Então, esse vezes 6, eu sou obrigada a multiplicar em cima também, porque é uma fração e tudo que a gente faz embaixo faz em cima, tudo que a gente faz em cima faz embaixo. Não pode alterar a nossa fração. Por isso que a gente repete o mesmo número aqui embaixo e em cima para multiplicar. Então, agora basta a gente arrumar o numerador. 2 vezes 6 vai dar 12. Pronto, transformamos 2/5 nessa fração equivalente, que é 12/30. Então, essa a gente já arrumou. Vamos para a próxima. Pensando na tabuada. 6 vezes quanto que dá 30? É o 6 vezes 5. Então, em cima, multiplica por 5 também. Sempre repete o mesmo número. Daí, 1 vezes 5 vai dar 5. E a última fração,
10, né? Pensando na tabuada. 10 vezes quanto que dá 30? É o 10 vezes 3. Então, em cima, multiplica por 3. Sempre a gente repete aqui o mesmo número. E 1 vezes 3 vai dar 3. Observe que agora a gente arrumou todas as frações. Todas essas frações são frações equivalentes, significa que elas representam a mesma quantidade, só com números diferentes. A gente faz isso para que os denominadores fiquem iguais e agora a gente pode efetuar a nossa conta aqui. Os denominadores a gente vai repetir, não soma nem subtrai. O denominador a gente repete o denominador. E agora sim é só fazer a conta com os numeradores, que são os números de cima. Então, 12 mais 5 vai dar 17. Menos 3 vai restar 14. Então, essa é a nossa resposta da nossa conta aqui. O que nós podemos fazer além, para deixar a resposta mais correta, é simplificar essa fração. Aqui a nossa resposta já está certa, o que a gente pode fazer é simplificar. O que é simplificar? É dividir, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo denominador. No caso, a gente pode dividir por 2, porque tem 14 na tabuada do 2 e tem 30 na tabuada do 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, essa nossa resposta aqui é a nossa forma simplificada dessa fração que a gente já tinha respondido. As duas respostas estão corretas. Olha o nosso próximo exemplo. Vamos resolver essas contas de subtração e adição dessas frações. Observe que os denominadores estão diferentes. Denominadores diferentes, a gente precisa arrumar eles para daí a gente efetuar a conta. Então, vamos começar do mesmo jeito, calculando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, do 8, do 2 e do 6. Então, lembra que é só dividir pelos números primos. Como todos são pares, vou começar com o número 2. Então, vou colocar o 2 aqui e vamos resolver a divisão. 8 dividido por 2 resolve a nossa conta, né? E vai colocar só a resposta aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1, já chegou na resposta que a gente precisava. 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 é par, vamos usar mais uma vez o número 2. 4 por 2 dá 2. Repete aqui o número 1, repete o número 3. Vamos usar mais uma vez o número 2, que está sendo utilizado aqui. 2 dividido por 2 chega no 1, aqui já estava, repete o número 3. O número 3 está na nossa lista dos números primos, por isso que ele só vai ser divisível por 3. Então, agora todos chegam no 1 e nós terminamos o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Então, vamos multiplicar esses resultados. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 3 vai dar 24. O que nós vamos fazer com esse 24? Nós vamos colocar nos denominadores. Então, o número 8 vai virar 24, o 2 vai virar 24 e o 6 vai virar 24. Para daí a gente poder resolver essas contas, né, de menos e de mais. Porém, ó, se eu mudei o denominador, o numerador, que é o número de cima, também tem que mudar. Então, nós utilizamos a tabuada para arrumar essas frações. Lembrando lá da tabuada, 8 vezes quanto que dá 24? É o 8 vezes 3. Então, em cima, multiplica por 3. 6 vezes 3 vai dar 18. Agora, vamos para o próximo. 2 vezes quanto que dá 24? É o 2 vezes 12. Então, em cima, multiplica por 12. 1 vezes 12 dá 12. O próximo, 6 vezes quanto que dá 24? É o 6 vezes 4. Então, em cima, multiplica por 4. 3 vezes 4, 12. Pronto, agora que a gente arrumou as frações, os denominadores estão iguais, então agora a gente pode resolver. Copia o 24, que é o denominador. O denominador a gente não faz conta, a gente só repete. E vai fazer as contas com os números de cima, com os numeradores.